Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Quero agradecer a presença de todos conosco nesta manhã. Que o Senhor, pela sua graça, nos assista pela sua palavra, mesmo de maneira remota, mesmo separados fisicamente. Que o Senhor, pela sua graça, nos ampare, nos visite com seu Espírito Santo poderoso nesse dia que é o dia do Senhor. É uma alegria vê-los por aqui, na Igreja Presbiteriana do Una, acompanhando a nossa reunião online. Esperamos, pela graça de Deus, que as nossas almas sejam edificadas na sua palavra. Eu quero convidá-los a fazer uma oração nesse momento. Vamos orar? Obrigado, Senhor, amado, bendito e poderoso, por esse dia, Senhor, que é o dia separado desde a criação do mundo, e nós cremos que ele terá, Senhor, a sua exatidão, o seu ápice naquele dia da consumação, quando o Senhor Jesus Cristo virá para buscar a tua igreja amada e poderosa. Ó Senhor, te glorificamos, porque o Senhor colocou no nosso coração o amor pelo dia do Senhor. E nós não queremos estar em outro lugar, Senhor, senão na tua casa, senão, ó Deus, te adorando e te glorificando, publicamente e devocionalmente. Senhor, por favor, perdoa os nossos pecados, que são muitos. Nós não podemos nos apresentar diante do Senhor com os nossos pecados. É por isso, Senhor, que nós agora tomamos do sangue de Cristo e imploramos que aquele sangue derramado na cruz do Calvário, do teu Filho, não tenha sido em vão. Que ele, Senhor, perdoe os nossos pecados. Nossa esperança está no sacrifício do Cordeiro de Deus. Nós agradecemos porque ele é quem nos cura, ele é quem nos sara. É ele, Senhor, que nos serve, Senhor, e nos serviu, dando a sua vida na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, por favor, agora, nos assiste e nos abençoe. Queremos também, Senhor, implorar que o Senhor use o teu Santo Espírito e nos abençoe pela tua palavra. Que o Senhor nos assista pela tua palavra. Senhor, não queremos outra coisa a não ser admoestados, organizados, ordenados a nossa vida, Senhor Deus, pela tua palavra. Fica conosco, dá-nos a tua bênção, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos amados, vamos cantar o cântico que diz ao Deus que por mim tudo executa.
Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos, pelas manhãs de domingo, fazendo a exposição do livro de Gênesis. Nós chegamos no capítulo de número 24. Esse é um capítulo muito importante para o livro de Gênesis, porque é a transição da história do patriarca Abraão para a história do patriarca Isaque. A partir desse momento, como nós vimos, Abraão ele vai deixar a cena. Sara já morreu, capítulo de número 23, nós vimos isso. E a partir desse momento, quem vai dar as últimas palavras sobre o casamento do seu filho e vai deixar a cena é Abraão, o patriarca Abraão. Esse homem teve um papel fundamental para a história da redenção. Nós entendemos que esse homem, ele deu início a essa linhagem dos patriarcas de Israel. Deus o chamou e Deus o vocacionou para abençoar todas as famílias da terra, porque dele nasceria Isaque, Jacó, o rei Davi, e dele descenderia o Messias. Ele é da linhagem de Abraão. O Messias vem de Abraão. Então esse homem, ele nos ensinou os primeiros passos da caminhada com Deus, a vida dele particular, familiar, o seu temperamento, o seu caráter, né, as suas provas, tudo isso nos ensinou muito durante esses dias que estamos estudando esse livro. A partir desse momento, nós vamos então deixar a vida e a história do patriarca Abraão, e agora nós estamos enveredando pela importantíssima história também de Isaque, que será o patriarca que substituirá Abraão. Nós vimos, irmãos amados, que o texto aqui do capítulo de número 24, ele é muito importante, porque mostra-nos a preocupação de Abraão com o casamento de Isaque. Nós vimos isso no domingo passado. Abraão está preocupadíssimo com o casamento do seu filho. Perceba que Isaque vai ter por volta de 40 anos de idade aqui, e mesmo assim quem toma providências para o casamento do seu filho Isaque é o seu pai Abraão. É o seu pai que vai coordenar todos os fatos aqui, todas as atitudes e todo esse projeto de casamento do seu filho. E nós aprendemos por essa primeira questão da preocupação do pai velho com o filho, que todos os pais que têm maturidade e espiritualidade suficiente são aqueles que devem tomar nas suas mãos esse projeto de ajudar seus filhos a se casar. Assim como o pai ajuda na vida financeira, na vida educacional, na vida estudantil, na vida moral, na vida espiritual, o pai também e a mãe, né? Os pais devem se envolver nesse projeto de casar e casar bem seus filhos, ajudar eles a identificarem esta preocupação de que o casamento errado dos seus filhos vai impactar o céu e a terra. Como nós vimos aqui, Abraão preocupado, ele vai dizer que os céus desceriam à terra se Isaque se casasse bem. Nós vimos também, irmãos, dentro desse contexto geral, as cautelas que Abraão tomou. Esse é o contexto aqui do capítulo de número 24, que vai do verso 1 até o verso de número 9. E nós vamos perceber aqui que esse homem tomou muitas cautelas. Primeiro, ele comissionou alguém de muita confiança para ajudar nisto. Segundo, né, ele fez essa pessoa fazer um forte juramento. Terceiro, essa moça tinha que ser da parentela. Quarto, Abraão não permitiu que o seu filho voltasse para a sua terra, né, ou morar dentro da casa dos sogros. Não. Né, o servo teria que trazer essa moça para habitar e para viver com Isaque na terra de Canaã,
aonde Deus havia prometido à descendência de Abraão toda aquela terra. Então nós percebemos aqui, por essas cautelas, né, e todo o pai, toda a mãe bíblicos, eles devem então frisar essas cautelas para os seus filhos, né, naquela idade propícia para o casamento ou para o namoro, né, olhar para Gênesis capítulo de número 24 e dizer: meu filho, minha filha, você sabe quais são as cautelas que nós devemos tomar ao procurar uma vida amorosa? Então o pai vai sentar e vai mostrar então que eles devem guardar essas cautelas, que são bíblicas. E eu mostrei aqui para vocês então, né, que todo jovem, toda donzela, toda crente que quer se casar tem que ter essas cautelas em vista, né? Tem que tomar muito cuidado, né, para não se casar errado. Irmãos, então nós vimos esse contexto, isso daqui foi muito importante, nós entendemos esse contexto, e agora nós vamos ver aqui algumas verdades, irmãos, para aqueles que querem casar. Qual é o impacto desse texto de Gênesis, capítulo de número 24, para o casamento dos servos de Deus nos dias de hoje? Eu quero olhar então com você, né, a partir do verso de número 10. Né, perceba que a partir do verso de número 10, a cena vai mudar. Né? O servo de Abraão vai sair da tenda de Abraão, onde ele colocou a mão por debaixo da sua coxa, fez o juramento, e agora a cena que nós estamos vendo, que prossegue o texto, mostra então esse homem preparando esta viagem para a Mesopotâmia. Irmãos, essa viagem era uma viagem de no mínimo uns 850 quilômetros. Era uma distância considerável. Iam se levar aí no mínimo, irmãos, uns 30 a 40 dias, dependendo se andasse de 30 a 40 quilômetros, né, por dia. Eles iam então fazer, em média, essa viagem em 40 dias. Né? Perceba então que esse homem, ele prepara os camelos, era uma grande comitiva, 10 camelos. Não se diz aqui quantos homens estavam com ele, mas fato é que ele toma, né, também dos servos de Abraão para poder acompanhá-lo. E esse homem então segue em direção à parentela de Abraão para buscar uma noiva para Isaac. Né? E nós vamos perceber aqui, irmãos amados, o ponto teológico, né, desse texto. Qual é o ponto teológico desse texto? O ponto teológico desse texto é a fé do servo de Abraão. Percebam aqui que esse homem, ele vai iniciar esta viagem, essa caminhada com fé em Deus. Percebam a partir desse momento, verso de número 10, que a fé do servo de Abraão é que vai orientar toda o restante da história. E esse será o sucesso de todo aquele que quer, né, nessa caminhada para a busca de um cônjuge. Esse é o segredo para o sucesso no casamento. Então eu quero ver aqui com vocês, irmãos amados, olhem comigo, por favor. Vamos acompanhar. Eu quero que você olhe comigo, né, aqui, verso de número 10, verso de número 11 e 12. Vamos ler todos juntos? Né, aqui, essa aqui vai ser a fé, né, que vai gerar o sucesso do servo de Abraão. Então, anote comigo, por favor. Em primeiro lugar, né, a fé do servo de Abraão, então, nos ensina algumas coisas. O que é que nos ensina? Em primeiro lugar, o servo de Deus ora antes de procurar uma noiva. Essa é a primeira verdade. Vejam comigo, por favor, verso 11 a 14. Vou repetir. Em primeiro lugar, o servo de Deus ora antes de procurar um cônjuge. Verso 11 a 14. Vamos ler? Diz assim: tomou o servo de Abraão 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Agora observe comigo o verso 11. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água,
à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor Deus, de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro, para que eu beba. E ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designar-te para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Percebo aqui, então, em primeiro lugar, que o servo de Deus, que caminha em busca de um cônjuge, ele deve iniciar essa jornada, irmãos, em oração. Antes de você escolher com os olhos, o crente deve orar com o coração. Antes de você buscar alguém para acompanhar a sua existência física, você deve se ajoelhar e orar com a sua alma, pedindo ao Senhor que oriente você na escolha, nessa decisão tão importante da sua vida, que depois da salvação é a escolha mais importante, escolher alguém para se casar. E esse processo deve envolver oração antes, durante e depois. Mergulhe, esteja imergido. Você que é pai, você que é mãe e você que é solteiro. Entenda isso. Esse é o princípio. Você tem que se ajoelhar. Vai dizer aqui que o servo de Abraão, veja, irmãos, a piedade desse homem. Veja, meus amados irmãos, aqui a devoção deste homem. Veja o zelo desse homem. Ele disse, Senhor, eu te rogo que me acudas. Ele está dizendo, Senhor, eu te suplico, eu não tenho forças em mim, me acuda, me ajuda. Com a tua bondade, usa da tua bondade para com a minha vida, para com a vida do teu servo Abraão. E por favor, que o Senhor dê, que essa moça que eu vou pedir para que ela me dê de beber e dê também aos meus animais, que seja essa moça que o meu Senhor designou para o cônjuge, né, do meu Senhor Isaque. Irmãos amados, isso aqui também nos ensina, né, que a oração ela não deve ser feita de uma maneira generalizada. A oração do servo de Deus, percebam aqui, ela foi específica. Ela designou as atitudes que mostrariam que essa moça era designada para o casamento com Isaque. Então eu queria que você observasse isso. Não ore de maneira genérica. Ore conforme Deus colocar no seu coração, né, pedindo ao Senhor de maneira específica por uma esposa, né, que tenha essas características de uma mulher piedosa, de uma mulher serva de Deus, ou de um homem piedoso, de uma mulher, um homem que seja servo de Deus e que vá amparar você na sua existência, que vá amparar os seus filhos, vá cuidar dos seus filhos, né? Vai ser uma pessoa servil. Percebam que essa oração ela tem que ser específica pelo cônjuge certo, né? Com as atitudes certas. A oração na caminhada para o casamento deve ser justamente com fé e de maneira específica, uma oração, né, que deve mostrar intenção, né, e não dizer, Senhor, me manda qualquer um ou qualquer uma, eu vou estar satisfeito. O que o Senhor quiser. Não. Percebam que essa oração, irmãos, é uma oração específica e a oração ela deve envolver todo esse processo de casamento. Isso aqui nos ensina muito, né? Antes de iniciar a jornada, você tem que orar, durante e também depois. Toda a nossa vida deve estar imersa em oração, principalmente para aqueles que querem casar. Essa é uma lição que o servo de Abraão nos dá aqui. A segunda lição que esse homem nos dá, irmãos, é que o servo de Deus procura uma pessoa
pessoa com as características certas. Vou repetir. O servo de Deus procura uma pessoa com as características certas. Verso de número 15 a 21. Diz assim, vamos ler? Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo o cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Em segundo lugar, o servo de Deus que procura uma pessoa amada, ele procura uma pessoa com as características certas. Observem aqui o texto que a Rebeca, irmãos, ela tinha características de uma mulher muito especial, muito especial. Em primeiro lugar, essa mulher, ela era servil. Percebam que Rebeca disse, bebe, meu senhor, e também eu vou dar aos teus camelos. Em segundo lugar, ela era disposta. Terceiro, ela era uma pessoa aparentemente bonita. O verso 16 vai dizer que ela era uma moça de formosa aparência. E em quarto lugar, Rebeca era uma pessoa virgem. O texto aqui aponta que ela era moralmente correta. Ela tinha uma vida santa, consagrada, era uma pessoa correta. Então percebam aqui as características de uma pessoa pronta para casar. Nós não podemos casar nossos filhos com pessoas erradas. Percebam, meus amados irmãos e irmãs, não basta somente orar. Você tem que identificar aquelas características certas na pessoa que vai casar com o seu filho. Você que é solteiro, você tem que identificar isso. Então percebam aqui o contexto. Aonde o servo de Abraão vai procurar essa moça? Não vai procurar na casa de festa. Percebam que ele procurou essa moça no lugar correto. Percebam que tem o lugar certo. Aonde ele foi? No poço. Naqueles dias, as moças elas tinham um horário para poder ir buscar água no poço público. Todos iam buscar água ali. E Rebeca, ela possivelmente estava cumprindo os seus deveres domésticos. Era uma moça prendada, disposta, ajudava em casa. Aquela moça, possivelmente tinha servas. Se você ler aqui, no restante do capítulo de número 24, você vai perceber que ela tinha amas, ela tinha aquelas que lhe ajudavam. Verso de número 59, vejam só, por favor, o que diz o texto. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama ao servo de Abraão e a seus homens. Olha só, ela tinha uma ama, ela tinha alguém que cuidava dela. Então essa moça, ela, apesar de ter alguém que cuidasse dela e ajudasse ela nos seus deveres, não era uma moça preguiçosa, uma moça que ficava deitada no sofá ou na cama com o celular nas mãos o dia inteiro. Essa era uma moça que ajudava no cumprimento, no bom andamento da sua casa, ela ia buscar água, ela ajudava nos deveres domésticos, era uma moça que estava preparada para o casamento. Agora imagine, irmãos, essa moça está indo ao poço, pegar água para o cumprimento dos seus deveres domésticos, ela dá água para o servo de Abraão e ainda vai dar água para os seus camelos, que era uma comitiva de 10 camelos.
Você sabe quantos litros de água bebe um camelo por dia? Com aquelas cocovas, com aquelas cocundas, irmãos, um camelo ele bebe em torno de 100 litros de água. Imagine quantas vezes essa moça desceu ao fundo do poço para buscar água. Era uma moça disposta. Eu não sei se ela deu realmente, né? Seriam 1000 litros, 10 camelos. Eu não sei se ela realmente deu 100 litros de água para para os camelos, né? Para cada camelo do servo de Abraão. Mas isso aqui mostra, em última análise, e o foco é esse aqui, que essa moça, ela era uma moça disposta. Serviu, uma moça aparentemente bonita, né? Eu aprendi com a dona Bonnie, né? Bonnie Yu Kang, a esposa do pastor Sung, né? Que era diretor do seminário, uma coreanazinha, os olhos bem puxadinhos. Ela orientava os seminaristas. Ah, você não vai casar com a alma, hã? Você casar com o corpo, hã? Então, irmãos, percebam que beleza também está envolvido nisso aqui. Né? Você, quando casa, você casa com alguém que você, né, atrai fisicamente. Então, a beleza, nesse sentido, se põe à mesa. Você tem que casar com alguém aparentemente bonito. Rebeca era formosa, vai dizer o texto. E ela era virgem. Isso aqui é significativo para as moças hoje, porque não há mais uma pureza sexual. As moças, elas olhando a vida, né, dessas grandes artistas, cantoras, pops, né, dos nossos dias, que vivem uma vida promíscua, né, todas tatuadas, uma vida imoral, né, imersa na imoralidade, né, e na sexualidade, instruindo crianças pequenininhas a se envolver no mundo da promiscuidade. Né, as nossas moças e as nossas crianças, meninas, estão sendo educadas, né, pelas xuxas da vida, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Percebam, moças, para quem vocês devem olhar? Vocês devem olhar não para as xuxas, mas para as Rebecas da Bíblia. Olhe para a vida de Rebeca. Olhe para a vida, né, daquelas crentes do Antigo e do Novo Testamento que têm uma vida de santidade e de consagração a Deus. As nossas filhas devem ser educadas não com as princesas da Disney. Elas devem ser educadas com as personagens bíblicas, com as matriarcas de Israel. Elas devem olhar para essas características, serem servis, estarem dispostas, sempre, né, prontas, bonitas, e terem uma vida, né, consagrada a Deus através da virgindade. Essa é uma mulher que o servo de Deus procura. Observem, irmãos, então, que o servo de Deus, ele observava tudo em silêncio. Em silêncio. Vai dizer aí no verso de número 21 que ele ficou olhando em silêncio enquanto esta mulher fazia tudo isto. E ele pedia então a confirmação para Deus em oração. Será que é isso mesmo? Então percebam aqui que aquele que procura um cônjuge, deve analisar a pessoa com quem você quer casar, quer escolher para namorar, noivar e casar. Você deve fazer isso em silêncio, não deve falar nada. Você deve fazer isso em oração e observar a vida da pessoa. E se ela tem frutos que mostrem realmente que ela pode casar com você. Que quando você comer os frutos que vêm da vida dela, você vai comer um fruto doce e não um fruto amargo. Em terceiro lugar, irmãos, a terceira lição que nós aprendemos com o servo de Deus nesta caminhada em busca, de alguém para o casamento, é que o servo de Deus inicia um relacionamento amoroso com vistas ao casamento. Observe comigo, por favor, verso de número 28. Diz assim: E a moça, me perdoe, verso de número 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras
para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, aproximadamente 150 gramas. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem, adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Percebam aqui, irmãos amados, né, que quando o servo de Abraão encontra essa moça, testifica, né, que essa é a moça genuinamente. Percebam que o servo de Abraão se ajoelha e adora a Deus. Então, escolher a pessoa certa, encontrar a pessoa certa, envolve a adoração a Deus. Eu queria registrar isso aqui para você nesta manhã. Mas o texto continua, verso 28. Então, o que o servo de Deus ele vai fazer em terceiro lugar? Ele vai concretizar esse casamento. Como? Vejam comigo. E a moça correu e contou aos de casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu pendente as pulseiras nas mãos de sua irmã, percebam que desde o início aqui Labão ele tinha algum problema, né, com dinheiro, né? Ele era afeiçoado ao dinheiro. Tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele disse: entra, bendito do Senhor, porque estais aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhes os camelos e lhe deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: aqui, irmãos, é o ponto que eu quero que você olhe. O servo de Deus inicia um relacionamento amoroso com vistas ao casamento. Olha só o que ele vai dizer aqui. Verso de número 33. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: dize. Então disse: sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito a meu senhor. E ele se tornou grande, deu-lhes ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu senhor, era já idosa, quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai, a minha família, e tomarás esposa para o meu filho. Respondi a meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviarás contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para o meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores à minha família. Se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que saí para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei a água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o meu filho do meu senhor. Considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-se me adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão,
que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o meu filho, de meu senhor, uma filha do seu parente. Agora, pois, se haver de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Percebam aqui, meus amados irmãos, que um relacionamento iniciado por um servo de Deus tem que ter, né, o propósito de no final casar. A palavra de Deus, ela não apoia o namoro. A cultura do Oriente Antigo não havia namoro. Os casamentos eles eram arranjados, mas nem por isso, né, faltava amor ou não tinha amor. Né? Depois que eles se conheciam, né, e o namoro se dava realmente, né, dentro do casamento, as pessoas se conheciam, se amavam e viviam uma vida feliz para sempre. Né? Mas, irmãos, hoje nós temos na nossa cultura ocidental a questão do namoro. Então, é uma preparação, é um conhecimento antes, né, de análise das características e tudo. E eu queria dizer para você, né, o namoro do cristão, ele tem que ser a curto prazo ou a médio prazo, não pode ser a longo prazo, algo interminável, sem prazo. Né? Tem que haver um projeto. Né? Vocês têm que entender, você que é solteiro, que você tem que se preparar e preparar a sua vida para o casamento. Né? Percebam aqui que tudo o que o servo fez foi com vista ao casamento. E percebam que ele foi pedir, né, a mão de Rebeca em noivado para o seu patrão Isaque. E percebam aqui então que os parentes, né, de Rebeca disseram: isso procede do Senhor. E abençoaram e disseram: pode casar. Percebam aqui que o noivado ele foi concretizado. Né? Então, quando você for namorar com alguém, você tem que ter no seu coração que você pode casar com aquela pessoa. Que você, né, está preparado para o casamento. Não seja uma pessoa que enrole, né, ficando com alguém por muito tempo, né, e fazendo com que a pessoa perca, né, a sua perspectiva de casamento. O crente genuíno, ele tem palavra, ele é honrado e ele cumpre, né, com a sua promessa. Percebam aqui que isso daqui também é uma atitude que aqueles que são solteiros, homens, eu quero falar com os homens aqui, devem tomar. Todo homem, né, que é homem mesmo, deve ir na casa da moça e pedir a mão para o pai, para a família, né, daquela moça. Tem que mostrar as suas boas intenções. Né? E quando o pai perguntar para você, né, quais são as suas intenções com a minha filha, né, você então tem que responder: eu quero me preparar para casar com ela. Então, um relacionamento amoroso, bíblico, que tem, né, o seu propósito pautado nas Sagradas Escrituras, é aquele com vistas ao casamento. Não é um namoro eterno, ad infinito, né, sem perspectiva, não olha casa, né, não olha emprego, né, cada um vive na sua casa, né, sem perspectiva nenhuma, empatando a vida do outro, né, não tem perspectiva de juntar, né, as suas trouxas. Então, se não há perspectiva dessa, você tem então, né, que dizer. Né, se você está num relacionamento amoroso assim há muito tempo, você tem que dizer: olha, toma uma decisão, como o servo de Deus disse, e me ajuda a decidir se eu vou para a direita ou para a esquerda. Mas como está, não podemos ficar. Porque, irmãos, um namoro, um relacionamento amoroso, ele tem que ter vistas ao casamento. Nós temos que aprender isso. A palavra de Deus nos ensina isso. Claramente, esse é o propósito, né, de você procurar conviver com alguém,
né, ver essas características e logo após, né, preparando a vida, se casar. Para finalizar, uma quarta lição que nós aprendemos aqui, de maneira muito prática, com essa caminhada para o casamento de Isaac. Quarto lugar, o servo de Deus precisa ter condições financeiras para casar. Olhem comigo, por favor, o que diz aí, versos 52 a 67. Diz assim: Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu os ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois de comerem e beberem, ele, os homens que estavam com ele, passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permite-me que eu volte para o meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu senhor. Disseram: Chamemos a moça e alcemo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És a nossa irmã, sê tua mulher a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beela-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinha camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Em quarto e último lugar, irmãos amados, nós percebemos aqui então que o servo de Deus precisa ter condições financeiras para casar. Percebam no verso de número 52 e 53 que o servo ele tirou, né, das joias. Percebam aqui que Abraão ele era muito rico e esse homem então mandou joias, ouro, prata, vestidos para Rebeca e ainda deu grandes e ricos presentes para o irmão e sua mãe. Observem, irmãos, que aqui então o servo de Abraão estava mostrando que Isaque ele era realmente capaz de sustentar Rebeca, que ele tinha condições de mantê-la, tirá-la da sua casa e levar então para um lar onde ela seria mantida, sustentada. Aqueles presentes de ouro e de prata eram é como se fosse aqui uma mostra de que ele poderia arcar com o financiamento desse casamento. Era verdade que Isaque, ele era um homem rico e tinha condições de sustentar Rebeca e de gerar nela uma família, né, de que ela não passaria necessidade, nenhum problema. Irmãos amados, percebam então que essa aqui, né, é justamente uma verdade que deve habitar no coração de todo aquele jovem solteiro que quer casar. Né? Se você quer casar, você tem que ter trabalho, você tem que ter capacidade de sustento, você tem que ter, né, lugar, você tem que ter, né, a despensa cheia para poder manter alguém que você vai tirar da casa dos pais, onde tem comida, tem sustento, tem roupa lavada, né, tem uma boa alimentação. Você tem que ter todas essas condições e, quem sabe, melhor ainda, para poder se casar. Então percebam que a palavra do Senhor não apoia, né, casamento onde o homem não tenha condições, né, de manter e sustentar uma família. É feio, né, um homem
que tira a moça da casa dos seus pais para passar míngua. Né? Há um ditado que diz, né, que amor não enche barriga. E é verdade nesse sentido. Né? Percebam aqui que o homem ele tem que ter condições de pagar o dote, né? De manter, sustentar um lar. Então não inicie um relacionamento amoroso se você não tem condições financeiras para se casar. Né? Então, isso aqui nós falamos para os nossos jovens, né, na igreja. Né? Percebam, se você quer namorar com alguém, você tem que ter a mínima condições de sustentar esse relacionamento amoroso, com vistas ao casamento. Você tem que se preocupar com isso. Mas eu quero finalizar aqui, irmãos amados, né, apontando algo, né, espiritual. Eu quero concluir nesta manhã dizendo: quem é aquele que vai, né, casar conosco para todo sempre? Quem é aquele que vai nos manter num relacionamento de casamento pela eternidade? Por que é que nós temos no nosso coração esse afã de casar aqui? Sabe por quê? Porque, irmãos, Cristo, ele é o noivo da igreja. Eu queria que você entendesse que esse texto do capítulo de número 24, ele não aponta simplesmente para o casamento de Isaac e de Rebeca. Ele aponta, acima de tudo, para o casamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Percebam, irmãos amados, quem foi aquele que caminhou sozinho para pagar o preço do casamento, para, irmãos, se unir com a igreja? Quem foi aquele que fez uma caminhada longa de 3 anos de um ministério terreno, rejeitado, abandonado pelos homens? Muitos o rejeitaram, cuspiram, escarneceram dele e pelo fim o crucificaram, tiraram sua vida naquela cruz do Calvário. Quem foi, irmãos, que pagou o preço para casar comigo e com você para todo sempre? Quem foi que fez isso? O Senhor Jesus Cristo. Mesmo estando 2000 anos separado dele e daquilo que ele fez na cruz do Calvário, ele já conhecia a mim e a você. Ele já conhecia a sua vida e a minha vida. E foi ele que pagou o preço, ele pagou o dote para casar comigo e com você por toda a eternidade. Em Hebreus, capítulo de número 12, verso 22 e 24, irmãos, vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele é quem nos faz habitar na Sião celestial. É ele quem vai nos levar para lá. Ele já financiou, ele já pagou o preço para nos levar, para habitar com ele, para as bodas do Cordeiro por toda a eternidade. Percebam que o texto, irmãos, conclui dizendo: Isaac conduziu até a tenda de Sara, sua mãe, a mãe dele, e tomou Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Qual é o consolo da morte de Cristo na cruz? Nos tomar e nos levar para habitar com ele na sua tenda, na Sião celeste para todo sempre. E ele toma a nossa vida nos seus braços e diz: entra para o meu gozo eterno, servo bom e fiel. E eu te amarei por toda a eternidade e para todo sempre. Irmãos, devemos levantar as mãos e agradecer, porque Cristo, ele pagou o preço para se casar conosco. Ele é o noivo da igreja. Se você faz parte da igreja, você tem que então que entender que houve um preço que ele pagou pelos seus pecados e para que você estivesse com ele por toda a eternidade.
tenha um coração agradecido a Jesus, o noivo da igreja, por tomar você e trazer você para dentro da tenda celestial e amar você para todo sempre. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós entendemos o que é um casamento aqui na face da terra. Nós entendemos o porquê nós devemos fazer tudo para sustentar o nosso casamento. Um amor vitalício. É porque nós somos amados por Cristo, o noivo da igreja para todo sempre. Ele nunca vai se divorciar da gente, ele nunca vai nos abandonar pelo meio do caminho. Da mesma forma, eu e você não podemos abandonar o nosso casamento. De uma vez por toda, nós entramos em pacto com o nosso cônjuge, em pacto com Deus. Esse pacto não pode ser rompido, essas relações não podem ser quebradas. Nós devemos aprender com Cristo. O nosso casamento, ele é indissolúvel. Por isso ele é feito em oração. Por isso você tem que ver as características da pessoa com quem você vai casar. Uma pessoa piedosa, servo de Deus. Você tem que olhar, né, se essa pessoa, né, ela está disposta a viver com você para todo sempre, né, num relacionamento amoroso, né, se está pronta para casar, né, se você tem condições de sustentá-la, mantê-la por toda a vida. Se tudo isso acontece no contexto de oração, a graça de Deus então desce e abençoa de entrarmos na nossa casa, na nossa tenda e sermos consolados nesta vida, irmãos, com alguém que Deus nos dá para nos acompanhar nesta peregrinação até a Canaã, a Sião, a Jerusalém celestial. Nós devemos então olhar casamento por esse contexto. É Ele quem vai na nossa frente. É o Senhor quem manda o seu anjo à nossa frente. Nós temos que sempre lembrar isso, trazer isso no nosso coração. Quem foi na nossa frente para arrumar cônjuge para mim e para você foi o próprio Deus. O Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor. Foi Ele que foi na frente. Foi Ele quem nos comprou na cruz do Calvário. Foi Ele quem nos redimiu pelo seu sangue, nos comprou pelo seu sangue, aliança de sangue. É Ele quem nos casou com Ele para todo sempre. E isso deve ser refletido no nosso relacionamento amoroso aqui na terra. Que Deus nos abençoe por essas verdades benditas que nós vemos aqui nesta manhã. Na preciosidade desse texto de Gênesis, capítulo de número 24, que orienta claramente, né, os crentes por toda a eternidade como deve ser o casamento. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós pela sua palavra. No nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Oramos a Ti agradecidos porque um dia o Senhor enviou o Senhor Jesus para morrer naquela cruz e para nos unir numa relação de noivado, onde nós esperamos, Senhor, Ele vir na eternidade para que esse casamento seja concretizado quando a igreja subir e nós então, Senhor, sermos recebidos como, Senhor, Tua esposa, a igreja, e vivermos com o Senhor para todo sempre. Porque o Senhor é o nosso amado, o amado do nosso coração, e nós somos Teus. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe, por favor, o casamento de cada irmão e irmã da Igreja Presbiteriana do Una, fortalecendo e fazendo haver perdão, paz, pacificação, amor, ó Deus, paixão por toda a nossa existência aqui e até que o Senhor volte para nos buscar. Oramos também pedindo que o Senhor, pela Tua graça, abençoe nossos filhos e filhas do pacto a se casarem bem, e que nós possamos então, Senhor, como pais, ajudá-los, Senhor, a se casarem com pessoas piedosas, crentes, que vão levar adiante a sucessão futura daquela semente, Senhor, que vai brotar nessa terra para a eternidade. Por favor, Senhor, cuida dos nossos filhos e das nossas filhas e faz com que eles possam casar bem. Essa é a nossa oração. Continua, Senhor, por favor, a nos abençoar
Senhor, nesse dia, dá-nos um bom almoço em família e logo mais, animados e felizes, possamos cultuar ao Senhor também na parte da noite. Fica conosco, nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Às 19 horas, nesse horário, nós estaremos todos juntos, de maneira remota, reunidos para adorar ao Senhor e ouvir a sua palavra. Em Atos dos Apóstolos, nós iniciamos no domingo passado a exposição desse livro, e nós vamos então adentrar agora no capítulo 1. Eu quero convidar você a acompanhar a exposição do livro de Atos para a nossa igreja. Às 19 horas estaremos aqui todos juntos nesse mesmo canal. Deus abençoe você, sua família. Lembrando, meus amados irmãos, que o decreto do lockdown termina agora dia 29, segunda-feira à noite. E se Deus permitir e tudo ocorrer bem, nós vamos então conversar com o conselho da igreja e quem sabe retomar os cultos presenciais. Mas nós vamos avisando aos irmãos amados dessas decisões, e postando no grupo da igreja, tá bom? Deus abençoe todos, grande abraço, um bom domingo, na graça, na vivência do Espírito Santo e da sua palavra. Tome esse dia, separe esse dia do seu coração, separe o seu coração deste mundo, das mídias sociais e tome esse dia para adoração, para ler a Bíblia, para descansar no Senhor. E ensine seus filhos também nisso, tá certo? Leia sua Bíblia, vamos completar a leitura anual da Bíblia. Tire todo esse dia específico e santificado para ler a Bíblia. Faça isso, é o que nós esperamos da nossa igreja. Deus abençoe a todos.